Muito bom dia, amigos e amigas. Vamos para mais uma reflexão do nosso portal Penaduba, nesta manhã de 26 de julho de 2025, uma manhã de sábado ensolarada após ter caído uma linda chuva aqui na chácara Arco-Íris, nas margens da PA 370, Santarém, Curuaúna, para Brasil. Amigos e amigas, Deus nos trouxe, segundo eu acredito e eu trabalho com essa perspectiva, do plano espiritual ao material, nos materializou para que pudéssemos cumprir uma função, uma missão que para Ele não é de pouca importância, por isso nós precisamos cumpri-la a contento, da melhor forma possível, dando o melhor de nós conforme a nossa compreensão e o nosso entendimento, a nossa consciência sobre qual é o nosso papel e a importância dele. Desta forma é que nós podemos mostrar pela Bíblia, em Mateus 9,37, quando Jesus nos fala que o campo é bastante extenso, mas apesar de a Terra estar composta talvez com mais de 9 bilhões ou aproximando de 11 bilhões de habitantes, ele diz que os operários ainda são poucos para transformar esse planeta, de acordo com o plano original do Criador, num planeta digno de ser chamado Jardim do Senhor, um planeta por extenso, ornado com belezas, com arte, com maravilhas, com uma criação bastante significativa, de alto valor, segundo o plano de Deus, de modo que, se deste modo cada um exercer bem o seu papel e não ficar uns atrapalhando a missão do outro. Para confirmar isso, nós podemos ir para o livro do profeta Jonas e mostra a insistência de Deus ligeiramente para que ele cumpra o seu papel em pelo menos 6 passagens que aqui separei, muito rápida. Em Jonas 1, versículo 2, Deus envia Jonas para pregar para um povo lá na Síria, lá em Nínive. Em Jonas 1,3, ele simplesmente fugiu, resolveu se rebelar e resistir às ordens de Deus, e por isso ele fugiu. Em Jonas 1,15, ele foi jogado ao mar por algumas consequências, algumas apertos que lá em alto mar, enquanto fugia, Deus mostrou a todos os tripulantes e eles chegaram à conclusão de que ali havia um culpado e caiu a culpa em Jonas e ele mesmo se pronunciou e pediu que o jogasse ao mar. Em Jonas 1,17 mostra que ao ser jogado ao mar parou aquela tempestade e ele foi tragado por um peixe que não o digeriu. O peixe também estava a cumprir um papel. E em Jonas 3,14 mostra ele obedecendo finalmente, em Jonas 3,4, versículo 4, mostra ele finalmente obedecendo a Deus e ao fim, em Jonas 3,10, mostra o resultado. Ocorreu então aí o resultado esperado por Deus após muita luta e muita insistência com o profeta Jonas, para que ele cumprisse a contento o seu papel, a sua missão para a qual ele fora destinado. Quando ele veio ao plano material, não se encontrou uma passagem, uma missão tão nobre para ele quanto esta, quando ele foi materializado. Então aí ele terminou de cumprir o seu papel.
Então, gente, chegando ao contexto da nossa realidade, cada um de nós é capacitado e destinado por Deus a cumprir uma missão que para Deus ela é muito importante. Às vezes nós não compreendemos a extensão da nossa missão e às vezes nós não somos tão diligentes, não a fazemos com tanto apreço, às vezes tentamos fugir dela como Jonas, tentamos buscar apenas o melhor para nós sem cumprir o nosso papel, mas às vezes chega ao ponto de ser necessário. E muitas vezes a pessoa é provada, até talvez com situações de enfermidade e outras, para que ele possa se dispor a cumprir o seu papel, que é muito importante, a sua missão, que é muito importante, de colaborador com o Criador no melhoramento e na transformação desse planeta por extenso num jardim embelezador, num jardim de beleza criado e pensado por Deus. Mas, embora aqui o nosso papel seja mais como pacificador, Jesus até sabia dessa dificuldade e ele disse que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Às vezes nós temos que falar e que apontar erros, mesmo que não seja a nossa vocação, não seja o nosso dia a dia, mas às vezes até no campo político mesmo, que a gente queira apenas dar uma conscientização cidadã e política a cada cidadão do nosso país e cidadã do nosso país, mas é preciso algumas vezes mostrar que não é possível suportar pessoas traidoras da soberania do país. Nós respeitamos e temos que respeitar, é nossa missão respeitar todos os povos de todas as partes do planeta, assim como a soberania de todos os países do mundo, mas também temos que exigir respeito ao nosso povo e respeito à nossa soberania. E nós aqui podemos chegar mais ao final da história e não podemos nos omitir quando todos os meios de comunicação progressista estão mostrando, e até os grandes empresários brasileiros estão demonstrando isso, pessoal do agro, pessoal até da Faria Lima, que não é interessante a gente ficar calado diante e nem é interessante esquecer de traidores da pátria que estão sendo reconhecidos pelas grandes empresas, e nós podemos ficar prestando atenção nesses nomes, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como o Bolsonaro e todos os seus filhos, sua esposa, uns congressistas que vieram a exibir no Congresso Nacional bandeira de outros países, deixando de mostrar o compromisso com a nossa nacionalidade e deixando de homenagear a bandeira nacional, porque foi pelas leis nacionais que eles foram eleitos pelo povo e colocados lá no poder, e não foi para bater continência para a bandeira estrangeira em detrimento do Brasil, do povo brasileiro e das nossas da nossa bandeira, dos nossos símbolos nacionais. Então, é nosso dever lembrar ao povo que nós temos que zelar pela soberania nacional e mostrar para todo esse povo que o Brasil tem dono e o dono do povo, o dono do país é o povo brasileiro, que esse país é do povo brasileiro, que nós precisamos zelar pelas nossas riquezas naturais e exigir dos nossos políticos o cuidado, o bom emprego desses recursos nacionais para servir aos interesses do nosso povo e não para servir à nacionalidade estrangeira em detrimento do nosso povo. Que haja negociações, que haja diplomacia, que haja comércio com os outros países, mas respeitando a nossa soberania, a dignidade do nosso país e da nossa gente, do nosso povo. Que respeitemos todas as nacionalidades, todos os povos de todos os países, mas que exijamos a parte, o respeito ao nosso povo, o respeito ao nosso país, à nossa soberania e
as nossas riquezas em primeiro lugar para nós brasileiros. Isso o nosso povo deve exigir dos nossos políticos e deve se votar e deixar de votar em quem zela pela nossa soberania, pela nossa dignidade e deixar de votar em quem quer entregar nossas riquezas em detrimento do nosso povo a países estrangeiros, a líderes estrangeiros que não têm compromisso conosco e com o nosso povo. E assim, eu me sinto feliz em estar dando a minha contribuição para a grandeza do meu país, que significa também que é extensão de modo extensivo para a grandeza do mundo, uma grandeza saudável, uma grandeza que respeita a todos, mas que não se desrespeita em primeiro lugar e não desrespeita o lar, a pátria que ouviu nascer e o povo que tem o direito principal na administração das riquezas do país. Amém, aleluia, glória ao Senhor. Irmãos, brasileiros e brasileiras, povos do planeta inteiro que possam estar a me ouvir e que também devem zelar pela soberania de seus países, assim como eu estou aqui a mostrar que devemos zelar pela soberania e pela dignidade do nosso povo e do nosso país. Um abraço a cada um e a cada uma de vocês, sejam brasileiros e brasileiras, sejam de qualquer país, em qualquer extremidade desse planeta que possa estar nos assistindo ou venha a nos assistir posteriormente. Paz, bênção, a graça de Deus e a compreensão da missão de cada um aqui nesse mundo é o que eu desejo para a glória de Deus e para o crescimento do país e do mundo como um todo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.